Boa noite a todos, meu nome é Sérgio Gomes de Campos, sou aluno da primeira fase de Pedagogia da UDESC, pertenço ao Polo de Três Itilhas. Hoje irei dar uma aula de Sociologia sobre a contribuição do materialismo histórico e dialético na formação do professor. Materialismo histórico e dialético é um método de análise sociológica, analisa a sociedade a partir da classe social. Marx afirma: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitadas pelas condições materiais e históricas de sua existência. Ou seja, a relação entre indivíduos e sociedade é delimitada pela classe social em que o indivíduo está posicionado. Para Marx, a sociedade se divide em duas classes principais: os burgueses, donos dos meios de produção, matéria-prima, fábricas, mídia; os proletários, trabalhadores que vendem sua força de trabalho para os burgueses. O trabalho é percebido pelo trabalhador como algo fora de si, que pertence a outros. A isso Marx dá o nome de alienação. A ideologia, portanto, é aquele sistema ordenado de ideias, de concepções, de normas e de regras, com base no qual as leis jurídicas são feitas, que abriga os homens a comportarem-se segundo a vontade do sistema, e isso é importante, como se estivessem se comportando segundo sua própria vontade. Para Marx, a burguesia, também chamada de superestrutura ou classe dominante, teria a ideologia dominante. Os proletários seriam chamados por Marx de estrutura. O materialismo histórico dialético pode ser então entendido pela sua materialidade, ou seja, para Marx, não é possível analisar as coisas como se fossem fruto do acaso, pois elas acontecem devido ao posicionamento da classe social. Assim, pela materialidade, a história de um indivíduo que tem origem na classe dominante será diferente daquele indivíduo cuja origem se dê na classe proletária. A história para Marx vai se transformando através da dialética. A dialética nada mais é do que a contradição existente entre as classes sociais. Marx se baseia no conflito entre as classes, havendo contradição entre as ideias dominantes e dominadas. Acabam por fazer a transformação da história, criando novos caminhos. Nesse sentido, Barros e Franco, 2014, afirma-se importante que o professor em formação adquira compreensão do contexto histórico e social em que está inserido, para que estabeleça conexões entre a teoria e a prática, almejando um ensino crítico para a emancipação das consciências alienadas, que nessa sociedade capitalista são frutos de desigualdade de classes. A formação do professor serve de subsídio essencial para a formação do aluno, visto que ambos estão em processo de formação contínua. Assim, é preciso que esta formação profissional capacite o professor a ser agente de transformação pedagógica e, consequentemente, social. Boa noite a todos.